Agora de conjuntura econômica, já falamos há pouco sobre os dados do setor de serviços, divulgados hoje pelo IBGE. O que a gente percebe é um movimento desigual de retomada da economia. E nós vamos falar sobre isso agora com o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB e Associados. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Ô Sérgio, o que você vê de horizonte para a economia brasileira daqui para o final do ano, em termos de retomada, né? A gente percebe que o comércio tem reagido bem, o setor da construção, agronegócio conseguiu passar com bons números, mesmo pela fase de pandemia, teve as exportações. Agora, serviços continuam patinando. Dentro de serviços, o turismo é um problema muito sério ainda, até relacionado à pandemia. Tem questão de mercado de trabalho. O que você vê de horizonte daqui para 2021? Olha, Denise, na verdade, se a gente olhar o que a gente estava esperando no começo do ano, no começo da crise, né, da pandemia, lá em março, em abril, os resultados que a gente vai conseguir entregar esse ano são bem melhores do que se imaginava, né? Naquele momento, estava todo mundo trabalhando com uma queda de PIB forte esse ano, poderia ser entre 8% e 10%, e o resultado provavelmente vai ser metade disso, né? A gente está com uma queda esperada de 4,8% esse ano, e auxiliado justamente por parte disso do que você falou, né? O agronegócio teve um papel extremamente importante, né? As commodities têm um peso relevante na economia brasileira, as áreas, as regiões em que o agronegócio tem força, a gente via uma queda menor do ritmo de atividade. A mesma coisa é o impacto da política fiscal com o auxílio emergencial, a gente viu um crescimento forte do varejo, né? Agora, alguns segmentos que dependem essencialmente da solução da pandemia, como é o caso de turismo que você falou, serviços em geral que dependem de aglomeração, esses segmentos vão demorar mais, né? A volta vai ser mais lenta. E aqui tem a complicação que é um setor que tem um peso grande dentro da economia, né? O PIB, 75% dele é serviços, né? Essa lentidão na volta razoável de se esperar por conta da pandemia vai fazer com que a economia não consiga rapidamente voltar em um cenário de crescimento ainda esse ano. Provavelmente terceiro e quarto trimestre, o grande fator que ainda vai estar segurando uma recuperação mais forte vai ser justamente serviços ainda, né? E provavelmente varejo ainda numa recuperação positiva, e as regiões onde tem esse peso, além do varejo, além do auxílio emergencial do agronegócio, indo ainda melhor, né? Então, tem essas disparidades regionais e setoriais que a gente vai continuar vendo até o final do ano. Agora, é um movimento curioso que a gente vê na economia brasileira também em outro sentido. Por exemplo, você vê desemprego, que ainda é uma ameaça, milhões de brasileiros precisando de auxílio e, ao mesmo tempo, você vê o setor da construção numa recuperação firme, né? Então, tem uma demanda, inclusive alguns recordes já de financiamento na área, né? Então, é como se a gente tivesse países diferentes. Você tem alguns segmentos, de fato, parece que indicam um país diferente, como é o caso do agronegócio. A construção, de certa forma, também, né? Você pega um setor, como é o caso do setor imobiliário, que é um investimento de longo prazo, e com a crise que a gente teve, a gente imaginou que ia ter uma reação mais negativa, e acabou não acontecendo. Né? Um papel importante nesse sentido foi a taxa de juros mais baixa que a gente está tendo agora, historicamente baixa, isso permite também uma capacidade melhor de financiamento. Tem uma questão de investimento também, brasileiro sempre no passado, né, sempre preferiu investimentos mais seguros, o imóvel sempre foi um investimento, na visão do brasileiro, bastante seguro. Então, você juntou esses elementos e a gente viu esse crescimento inesperado do setor esse ano. Sem falar na parte de material de construção, que se beneficiou muito do auxílio emergencial, né? As pessoas fazendo pequenas reformas em casa, isso ajudou também bastante o segmento de construção, cimento, todos esses elementos tiveram um crescimento muito forte no primeiro semestre, ainda nesse começo de semestre, por conta do auxílio emergencial. Então, esses elementos são importantes, e para o ano que vem, o que sobra? Ainda uma taxa de juros baixa, né? A gente tem uma recuperação incipiente da economia, mas alguns elementos podem jogar um pouco contra, né? A taxa de desemprego elevada, colocando aí uma parte importante da população fora do mercado de trabalho, e o auxílio emergencial não vai estar mais no ritmo que a gente tem agora, né? 65 milhões de pessoas recebendo R$ 600, agora caiu para R$ 300, né, a partir de setembro. Ano que vem vai ser bem menos do que isso. Então, a gente vai ter um efeito reversão que a gente precisa acompanhar também nesse segmento que é de material de construção em 2021.
Eu ia te perguntar o que poderia ser feito para se tentar alavancar um desempenho melhor da economia, reduzindo essa desigualdade. Claro que no setor de serviço a gente depende muito da própria evolução da pandemia, de termos uma vacina, uma segurança maior das pessoas para utilizar esses serviços, né? Que muitos deles levam à aglomeração. Agora, dá para fazer alguma coisa, porque na verdade vão ser retirados alguns estímulos, como o auxílio emergencial, né? E aí como é que fica a economia sem isso? Pois é, Denise, essa é uma questão extremamente relevante. O que que é importante para a gente agora, para gerar estabilidade, para gerar crescimento à frente, né? A gente, lógico, tem a preocupação em relação ao auxílio emergencial, o que que vai estar no lugar dele, fazer, cobrir essas pessoas que vão ficar sem esses recursos a partir do ano que vem da melhor forma possível, encaixar isso dentro da regra do teto. Então, essa é uma questão necessária para a gente ter uma desaceleração mais suave desse efeito pós-pandemia nesses segmentos específicos que estão se beneficiando. Sérgio analisava a retomada desigual da economia brasileira e eu perguntava para ele, antes de nós perdermos aí o contato, o que fazer com a economia brasileira sem o suporte que vem sendo dado pelo auxílio emergencial, que ajudou muito nessa reação. Sérgio, com você. Pois é, Denise, essa é a dificuldade que a gente tem a partir do ano que vem, né? A gente precisa ter uma saída organizada em relação ao auxílio emergencial, as pessoas receberem esse recurso de alguma forma, para que a gente tenha uma saída suave, né? Afinal, são 65 milhões de pessoas que estão recebendo o auxílio agora. De repente, a partir do ano que vem, vai cair bastante essa quantidade de pessoas, a quantidade de recursos. Então, se não tiver uma saída suave, a gente pode ter um crescimento que pode ficar no final mais lento por conta disso, né? Mas a questão, acho que vai além disso, né? Para a gente conseguir segurar crescimento nos próximos anos, né, e ter a possibilidade de ter uma recuperação mais consistente, o governo não pode perder pé em relação à estabilidade macro. E quando a gente fala estabilidade macro, é a questão fiscal. A gente está vendo a sinalização que tem sido dada em relação à possibilidade da regra do teto não ser cumprida, a gente tem uma preocupação maior com reeleição do que com gasto público em si, com a regra do teto, e a gente está vendo as consequências, né? A curva de juros está subindo, o prazo de emissão de nova dívida está caindo, a gente está vendo uma percepção, um medo do mercado em relação ao que vai ser o cenário fiscal nos próximos anos. Então, o governo precisa focar estritamente, intensamente nisso agora. A gente tem uma estabilidade macro fiscal para os próximos anos, e isso vai fazer com que a gente tenha um cenário em que a inflação não suba muito, em que a taxa de câmbio não saia do controle, em que o crescimento fica assegurado, né? E a taxa de juros também, consequentemente, baixa. Então, o que o governo poderia fazer melhor agora é, passado esse final de ano mais turbulento que a gente tem agora, do primeiro trimestre de 2021, sinalizar com uma boa agenda fiscal, aprovar essas medidas, aí sim a gente conseguiria ter tranquilidade e ter uma recuperação mais efetiva dali para frente. Se não tiver isso, a gente entra, infelizmente, no modo de crise de novo no Brasil. Perfeito, não completamos aqui a fala, a participação do Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, obrigado.